dia, nono ano! Tudo bem com vocês? Nós vamos estar agora retomando os números irracionais, que são aqueles aonde ficam dentro da raiz e a gente não consegue encontrar uma raiz exata. Nós vamos ver as simplificações e algumas operações com esses números. Por exemplo, aqui eu tenho raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 5. Como nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos transformar esses números como número de expoente fracionário. Então, vai ficar 5 elevado a 1/3 vezes 5 elevado a 1/3. Como nós já vimos em vídeos anteriores, o expoente é o meu numerador e o índice é o meu denominador. Transformei. Agora eu vou aplicar propriedade de potência, aonde aqui eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais. Aqui nós vamos então conservar a base e somar os expoentes. 1/3 mais 1/3, 2/3. Agora que nós já efetuamos essa propriedade, nós vamos retomar esse número como número dentro de um radical. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de 5 ao quadrado, porque o numerador é o expoente e o denominador é o índice do meu radical, certo? Então, aqui eu tenho uma multiplicação de raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 4. Novamente, vou transformá-los em números com expoentes fracionários. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado vezes 4 elevado a 1/2. 3 elevado a meio vezes 4 elevado a meio. Quando eu tenho essa propriedade de potências de mesmo expoente, como que a gente resolve? A gente multiplica as bases e mantém esse expoente, já que ele é igual para os dois. Então, nós vamos fazer 3 vezes 4 é igual a 12 elevado a meio. Vamos novamente agora retomar esse número como dentro do radical. Ele vai ficar, então, raiz quadrada de 12, certo? E por último, aqui, nós temos uma divisão de raiz quadrada de 10 ao cubo pela raiz quadrada de 10 ao quadrado. Primeira coisa, transformar os números como número de expoente fracionário. Então, aqui vai ficar 10 elevado a 3 meios, dividido por 10 elevado a 2/2. E quando eu tenho uma divisão de mesma base, eu conservo a base e subtraio os meus expoentes. Vocês estão lembrados? Então, aqui vai ficar 10 elevado. 3 meios menos 2 meios é igual a 1 meio. Agora, vamos retomar o número dentro do radical. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 10. Agora, o que nós vamos fazer é a simplificação com os números irracionais. Observe que essa simplificação, todos os números que são tanto o expoente quanto o índice desse radicando, eles são números que é possível ser simplificado por um número só. Por exemplo, vou transformar eles em um número com expoente fracionário. Olhem só, aqui vai ficar 6 elevado a 4/8. Ó, 4/8 é uma fração que dá para eu simplificar por 4. Vai me resultar em 6 elevado a 1 meio. Pronto, simplifiquei. Só está faltando agora eu retornar em um número dentro do radical. Esse aqui, então, vai ficar 6. Aqui vai ficar o expoente 1 e aqui o índice 2. Mas nós sabemos que o expoente 1 não precisa aparecer, que o índice 2 também não precisa aparecer. Então, se eu simplificar raiz oitava de 6 à quarta, é a mesma coisa do que raiz quadrada de 6. Agora, vamos ver aqui, ó. Vamos transformar esse número com expoente fracionário, 6/15.
Simplificando tudo por 3, vai ficar 10 elevado a 2 quintos. Retomando como número dentro do radical, vai ficar raiz quinta de 10 ao quadrado, certo? E por último aqui eu tenho, vamos transformar ele em um número com expoente fracionário, 3 nonos. Simplificando tudo por 3, vai ficar 8 elevado a 1 terço. Retomando como número dentro do radical, eu vou ter raiz cúbica de 8. Tranquilo, né, pessoal? Qualquer dúvida, assista o vídeo novamente. Façam os exercícios e, se porventura as dúvidas persistirem, pode estar me procurando.